Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto bastante difícil. A gente passou por um problema muito sério aqui no Canadá e, e vamos começar falando sobre a questão de moradia, né? Que envolve aí a questão de moradia. Quer falar, Flávio? A gente, quando alugou essa casa aqui, a gente tinha a opção aqui de alugar ou o basement ou o main floor. Nós alugamos o main floor, que é o nível da rua, né? E o basement, mas poderia ter sido o contrário, isso não é problema. E aí a gente estava morando aqui lá, sei lá, uns 2, 3 meses, até a hora que se mudou alguém aqui para baixo. E aí começaram os problemas. O que acontece? As casas aqui, elas são alugadas. Geralmente o dono do imóvel ele quer ganhar mais, então ele aluga a parte de cima, a parte de baixo, para cobrar dois aluguéis e ganhar mais. Então, na verdade, o que acabou acontecendo é que duas famílias ou dois grupos diferentes de pessoas acabam meio que convivendo dentro da mesma casa, embora as entradas sejam completamente independentes. E uma queixa muito comum aqui na região, não só na região, né, em todos os lugares em que há esse tipo de aluguel compartilhado, é a questão do barulho, porque não há isolamento acústico entre o basement e a casa principal, então você meio que ouve tudo que tá se passando. No nosso caso, a gente ouvia lá embaixo e vice-versa, né? E certamente o vizinho também ouvia. A gente simplesmente andar aqui, o vizinho de baixo também vai ouvir. Enfim, tem dos dois lados. O problema é quando você tem um vizinho difícil, muito difícil, que foi o caso que a gente pegou. A gente pegou aqui um vizinho aqui que era, na verdade, era uma mulher que teria alugado a casa para ela e para o namorado. E quando o rapaz veio sozinho para cá, a gente começou a entender mais ou menos o que era o problema. Ele disse que a namorada dele estava presa porque ela tinha participado de um acidente, ela bateu num carro, a pessoa se feriu e ela fugiu. Tempos depois, a gente passou a não acreditar muito nessa versão, a gente vai explicar para o porquê. E aí o rapaz veio para cá morar sozinho, um rapaz de uns 20 anos, e aí começou uma série de problemas que foi bem grave, assim, muita gente estranha vindo para cá, barulho do dia inteiro, assim, Noites de madrugadas de barulho. festas assim, de 12 horas assim, seguidas, assim, de 7 da noite até as 7 da manhã. Muita gente estranha, aparentemente intoxicada, andando em torno da casa. Tudo isso num bairro completamente familiar, né, com muitas crianças, muitos idosos, muitas famílias, assim. Pois é, E essa pessoa veio para cá e destoava completamente do perfil do bairro, né? E aí, o que acontece? A reboque dessa situação, várias pessoas esquisitas andando para cá, a gente tentou no início fazer a política da boa vizinhança, conversar, né? De vez em quando trocava e-mail. Ele, quando veio para cá, ele estava sem a chave do basement, então eu deixei ele fazer a mudança por dentro da nossa casa, enfim. Os pais se apresentaram, o pai e a mãe, enfim, vieram aqui cada um numa ocasião, parece que eles eram separados. E aí, tudo bem, tava indo bem, até o Wi-Fi aqui de casa estava dividindo com o cara, assim, ele quis pagar uma parte, eu falei que não precisava nem pagar metade, que ele queria pagar metade. Falei, não, paga um terço aí. Porque ele veio, inicialmente ele disse que era um estudante da Brock University. Aí eu até estranhei, porque a gente está em Niagara Falls, a Brock é em St. Catharines, lá tem muito mais oferta de imóveis, aparentemente, do que aqui. Por que um estudante da Brock viria morar aqui? Mas enfim. Ok, nas primeiras 2 ou 3 semanas foi tranquilo, mas aí no início de junho Virou um inferno. começou o nosso pesadelo, nossa casa dos sonhos virou casa do pesadelo durante aí uns 6 meses, né? Uns 5, 6 meses. Um inferno, assim, um rapaz, ele provavelmente algum tipo de problema, provavelmente, não sei se de mental ou comportamento, mas tinha um outro problema que a gente acredita que foi o problema de drogas. Drogas pesadas, não é tipo o que usam no Brasil, não, é coisa muito mais pesada, tipo injetar na veia. E era um rapaz muito agressivo e vivia brigando com as visitas dele, assim, uma briga assim, cara, coisa assim de você ficar realmente assustado, assim, gritaria, batendo porta, quebrando coisas, as pessoas discutindo, a gente pensando assim, pô, qualquer dia desse alguém vai matar alguém aqui dentro, pelo amor de Deus. E por conta dessas noites aí de barulho, obviamente eu, o Flávio e o nosso filho, o Arthur, não conseguimos dormir. O Arthur perdeu alguns dias de escola por causa disso. E o Flávio ia trabalhar virado, entendeu? Eu ia estudar, não estava trabalhando na época, eu acho, mas eu ia estudar, ou estava, não me lembro. Ia estudar ou trabalhar virada também.
e prejudicou demais a nossa vida e desestabilizou mesmo a gente. O Flávio particularmente, Nossa, quase fiquei doente. Como ele tinha um contato, entre aspas, com o inquilino de baixo, né? Era ele que trocava SMS com o cara e tal. Ele sentiu mais o impacto assim desse problema, chegou a desenvolver insônia, ficou muito, muito complicada a questão da saúde mental aqui em casa e abalou a gente muito fortemente. Assim, foram meses nessa guerra E como o diálogo não estava adiantando, a gente começou a apelar para duas coisas. Chamar a polícia. Eu chamei a polícia aqui nesse período pelo menos 3 vezes, né? E a polícia descia lá, batia na porta dele, melhorava um pouquinho, ele tinha muito medo da polícia. Isso foi outra coisa que me despertou uma suspeita muito, muito grande em relação... Na verdade, só reforçou as nossas suspeitas de que ele era envolvido com drogas, estava realmente envolvido com drogas, e as pessoas que frequentavam isso aqui, gente assim, muito, muito louca. E aí eu passei a chamar a polícia sempre, e a gente começou a acionar o landlord, né, o senhorio, relatando a série de problemas. Isso. E aí o que a gente descobriu também? A gente passou porque os problemas eram assim, diários. Então tinha as noites em claro, tinha as pessoas drogadas rondando a casa, tinha várias outras coisas, e assim, nós, né, passamos a mandar e-mails ou relatórios, entre aspas, diários quase, para o landlord, para ele ficar ciente. E aí, obviamente que o landlord queria despejar, né, ele, né, a pessoa. O inquilino. Só que aí esbarra num problema legal, que existe o Tribunal de Inquilinos e senhorios, né? Senhorios, Landlords e Tenants aqui de Ontário, que a lei ela protege bastante o inquilino. Então, isso é bom, mas em determinados casos, como esse, por exemplo, aqui, era ruim, porque não tinha como esse caso avançar, porque demora muito a marcar audiência, enfim, é muito burocrático o processo. Então, o landlord simplesmente lutou para despejar a pessoa, mas não estava conseguindo por causa dessa burocracia. Essa burocracia leva mais ou menos uns 6 a 7 meses para marcar uma audiência. E detalhe, a pessoa não estava nem pagando mais o aluguel. Ela não pagava o aluguel. Na verdade, pagou, que nem todo mundo aqui paga, o primeiro e o último, mas depois que ele pagou o primeiro e o último, ele nunca mais pagou. E estava vivendo aqui e assim, além de todo o barulho, toda a confusão, era barulho o dia inteiro, gente. Assim, música tocando o dia inteiro, barulho, e assim, é como se a pessoa estivesse dentro da tua casa. Tem um problema, a garagem, que a área dele, era a área dele, ele começou a fazer da garagem uma lixeira, mas assim, lixeira mesmo. Ele não usava saco de lixo, não usava lixeira. Ele pegava as coisas, comia, o resto de comida, qualquer lata de lixo, refrigerante, e jogava tudo na garagem. O que aconteceu com aquilo ali? Começou a aumentar a quantidade de lixo, começou a dar bicho, sujeira, mau cheiro, enfim. Eu reclamei com a prefeitura não podia fazer nada, porque como estava dentro da casa, ela estava de mãos atadas, ou seja, situações que você não está preparado, e ninguém vai te preparar, ninguém vai te dizer isso. E assim, essa questão do lixo, a prefeitura, uma vez por semana, né, passam os caminhões de lixo para recolher. Então você tem que separar o que é reciclável e o que é orgânico, e uma vez por semana você coloca lá na beira da calçada, o caminhão passa. Ele morou aqui meses e meses, 6 meses. Nunca. Nenhuma única vez. Recolheu o lixo. Então o lixo ficou, o lixo de 6 meses. Está, né? Na verdade, até hoje na garagem. E é um absurdo, assim, porque é inseto, é gambá, fora o aspecto horrível, né? E outras questões, assim, que a gente começou a ficar refém dentro da própria casa. Por quê? Aqui no subsolo tinha uma área comum, tem uma área comum que é a da lavanderia. Tem uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Então a gente no início estava usando. Só que assim, ele começou a fazer daquilo ali uma espécie de quintal dele novamente, e jogava lixo, e entulhos e um monte de coisa, até o dia que a gente decidiu não usar mais a máquina de lavar nem a máquina de secar, porque era completamente inviável. Primeiro, porque eu não queria encontrar com ninguém. Segundo, porque podia estar tendo confusão lá embaixo, como já teve. Isso. E terceiro, que virou uma imundície. A máquina de lavar mesmo, a última vez que a gente viu ela, meses atrás, estava completamente inusável, assim, impossível. Inutilizável, e, assim, e moscas voando, enfim, um inferno, gente, assim, um inferno de Dante aquilo ali virou. E aí a gente continuou
entrando em contato com o landlord. Aliás, uma dica que é importante, seja aliado do seu landlord, comunique absolutamente tudo o que se passa. Não espera, gente. O melhor conselho que a gente pode dar, não fique esperando achando que a situação vai melhorar, porque ela não vai. Ela só tende a piorar. Então, o primeiro sinal, você pode até, por uma questão de política de boa vizinhança, dizer para o vizinho, olha, o que está acontecendo? Se esse tipo de barulho continuar, eu vou comunicar ao landlord. Ou chamar a polícia. Ou os dois. A gente acabou fazendo os dois várias vezes. A gente era para ter feito isso muito antes. A gente ficou naquela de brasileiro, sabe? Ah, não vai dar resolver. Vai melhorar. Cara, vai melhorar. Não. A situação só piorou. E aí a gente passou a chamar a polícia várias vezes. E tem outras coisas, por exemplo, o backyard era de uso exclusivo nosso. O cara estava usando o backyard para passar por lá com outras pessoas. Ele arrumou um cachorro, que até, para falar a verdade, o cachorro nem incomodava, né? Não. Mas, apesar do fato dele botar o cachorro para fazer as suas necessidades no jardim aqui da frente, em frente à nossa casa. Sem recolher. Sem recolher, e de vez em quando a gente arriscada pisar na sujeira que o cachorro deixava, porque fica do lado do carro da garagem. Enfim. E começaram também, começou depois de um certo tempo, depois que a gente começou a chamar a polícia para encerrar as festinhas lá embaixo, ele começou a ficar assim, tipo, fazer umas ameaças pra gente. Então ele mandava ameaças por escrito pro SMS do Flávio. Dizendo, né, que a gente não ia dormir, que se quisesse levar o negócio a ferro e fogo, ele ia fazer um negócio muito mais. Eu consigo jogar esse joguinho muito mais vezes pior do que vocês e eu sempre ganho. Essas coisas assim meio de adolescente, né? Um rapaz de 20 anos, enfim. Mas teve uma vez que o nosso filho arrastou... Não, foi botar o colchão de volta na cama. Porque detalhe, o Arthur dormia no quarto e o quarto desse cidadão era embaixo do Arthur. E ele ficava fazendo muito barulho o dia inteiro. E aí o Arthur, quando ia dormir, passou a dormir no nosso quarto, porque ele não conseguia dormir de madrugada. E o nosso quarto era o único que tinha um pouquinho menos de barulho, mas tinha barulho. E aí quando o Arthur ia botar o colchão, ia tirar o colchão de noite, e fez um barulhozinho menor que fosse, ele gritava, se você fizer esse barulho de novo, você tá morto, né? You're dead, sabe? Essas coisas assim que você fica pensando assim. É a forma de falar ou também é uma ameaça? Eu encaro como os dois. Enfim, eu até falei isso pra polícia. Já teve ocasião dos amigos dele soltarem bombinha. Como é que era o nome? Airbombs aqui na porta de casa, janela. na nossa janela, assim. Olha, gente, pra afetar a gente mesmo. Vir para o Canadá tem vários desafios, mas assim, esse é um que a gente não precisava ter passado, porque é completamente, né, os desafios são tantos, né, mas esse é uma coisa assim que a gente realmente não esperava, a gente esperava muitas dificuldades, mas não essa, então a gente resolveu realmente fazer esse vídeo para deixar todo mundo ligado assim. Na hora de alugar a casa, não estou dizendo para não alugar não, mas fica já pensando assim, quem mora no basement, ou quem pode vir a morar no basement, ou se você está no basement, quem pode estar em cima, porque você vai ouvir tudo e você pode ter conflitos. O nosso conflito foi extremamente grave, gravíssimo, mas a melhor opção, eles existem, os conflitos existem, né? A melhor opção, se possível, aluga a casa inteira. O problema é que é mais caro. Não ter ninguém no basement é fundamental, é muito mais legal. Você vai ter um basement para você pode fazer um escritório lá, pode fazer o que quiser. Não vai ter esse tipo de problema. Ou então procura um apartamento para morar. Porque, assim, no apartamento você vai ter aqui, provavelmente, mesmo tipo de problema que você talvez tenha no Brasil. Um vizinho chato, um vizinho indesejável e tal, mas não vai ser como se alguém estivesse dentro da tua casa. Parede com parede, outra unidade é uma coisa, mas aqui, de cima para baixo, não tem isolamento acústico, é diferente. Aqui eu já reparei que as townhouses, elas não alugam basement separado, é tudo. E elas não são tão caras quanto seria uma casa inteira, mas também não são tão baratas quanto meia. O negócio da townhouse é que ela é uma casa verticalizada, mas tem uma casa do lado, colada do lado. Você vai ter o vizinho do lado. Mas é tipo apartamento. Mas é tipo um apartamento. E a questão toda é a seguinte, você imagina você estar ali convivendo com alguém batendo porta de madrugada, gritando palavrões de madrugada, mandando o cachorro calar a boca, gritando com os outros, falando no telefone tipo 2, 3 da manhã, durante 1 hora, 2 horas sem parar, e falando alto, e muito palavrão, alto. E coisas agressivas, baixo astral mesmo, coisa sabe? De 2 semanas atrás, o cara quebrou as vidraças aqui de dentro da casa, aqui, a gente escutou, aí ele me mandou uma mensagem, não chama a polícia não, porque sou eu, enfim. E para culminar nisso tudo, todas as nossas suspeitas se concretizaram, e uma coisa que a gente já esperava há muito tempo acabou acontecendo, uma tragédia. Dessa vez aconteceu tem 3 dias atrás. A gente estava aqui em casa
11h30 da noite, de repente bateram aqui na porta quando a gente abriu, eram os paramédicos querendo ir lá embaixo e perguntando se a gente tinha alguma notícia do cara, a gente não tinha, enfim. Aí daqui a pouco os paramédicos disseram que tinha algum problema acontecendo, que vieram checar ele, porque ele ia muito para o hospital, porque ele tinha uns problemas de saúde, e ele mesmo ligava para o hospital e ia embora. Ele vivia chamando o 911 ambulância para ir para o hospital, porque ele tinha umas crises, né? A gente viu a ambulância pelo menos umas 6, 7 vezes aqui. Ele sempre saindo de ambulância, mesmo quando gritava até com os paramédicos, e aí saía de ambulância e tal. Enfim, na segunda-feira, quando os paramédicos chegaram aqui, não conseguiram entrar, porque tinha um cachorro também, tiveram que chamar a polícia chamou uma unidade para lidar com o cachorro, entraram na casa e constataram que o rapaz estava morto. Ele morreu, provavelmente 2, 3 dias atrás. A gente andava escutando ele sempre falando, enfim, gritando, e nos últimos dias estava muito quieto. A gente até suspeitou alguma coisa muito ruim deve ter acontecido, mas a gente não tem como se meter nisso, até porque a unidade dos outros eu não ia me meter, a gente não ia se meter com um cara que era agressivo. Ele, mais do que várias vezes, nos mandou mensagem dizendo pra gente ficar no nosso canto, senão ele ia fazer... ia acontecer. Então, e aí ele começou a fazer emitir uns sons assim, um pouco diferentes do que ele emitia, enfim. Long story short, como se diz por aqui, a gente ouviu barulhos dele a última vez numa quinta-feira... Início da tarde. Meio-dia. E esse que o Flávio está contando aconteceu na segunda-feira seguinte à noite. Então a gente suspeita que ele tenha ficado morto no basement. Uns 4 dias. Esses dias todos aí, né? Sexta, sábado, domingo e segunda, até que a polícia descobriu que ele estava morto sozinho com o cachorrinho do lado. O cachorro ficou dias quietinho do lado dele ali, enfim. Então assim, cena de horror, a polícia aqui de 11h30 da noite até 3 horas da manhã, que foi quando removeram o corpo, a polícia liberou o local, quer dizer, liberou não, né? Ninguém apareceu aqui ainda, porque acho que nem tem autorização. Na verdade, um amigo dele veio aqui perguntar se a gente tinha notícia dele. Eu tive que dar notícia para o rapaz, confirmar as suspeitas, enfim. É um desfecho trágico, um filme de terror que eu espero que nenhum de vocês tenha que passar. E assim, o melhor conselho de todos, alugue uma casa só para vocês, ou vai para um apartamento que seja menor, mais barato, enfim, não recomendo dividir uma casa com quem quer que seja. Pouco importa. Tem muita gente que diz que vive bem com o vizinho de cima, outros que vivem bem com o vizinho de baixo, outros com o do lado. Beleza, a gente não tem problema, mas é um risco, é uma situação que pode ocorrer. O nosso caso é certamente raríssimo. Nenhum dos brasileiros que a gente conhece aqui passou por uma situação igual. Tão extrema assim, né? A gente tem história de um brasileiro que passou um problema seríssimo com uma vizinha até que ela se mudou. O Rafael Espanhol. Ele passou um problema seríssimo, mas a vizinha acabou se mudando, enfim. Mas o nosso aqui, infelizmente, pelo entra e sai, o tipo de pessoa que frequentava, a gente imaginou que isso era algo que pudesse acontecer e, infelizmente, essa semana aconteceu. Enfim, a gente está tentando ainda lidar com isso, digerir, porque não é fácil. Por mais que a gente não se desse bem com a pessoa, é muito chocante, né? Desagradável. E você começa a pensar, se você parar para pensar, que coisa triste. Muito triste. Um garoto de 20 e poucos anos. 20 anos. Pai e mãe, pelo visto, ausentes. Que vivia cercado de pessoas que, pelo visto, não eram amigos dele, queriam só aproveitar uma situação ali. Provavelmente vinha aqui para fazer o uso de drogas. E o rapaz morre sozinho. Completamente sozinho. E como é que foi? Por que os paramédicos vieram parar aqui? Porque alguém na segunda-feira, algum desses amigos dele. Verdade. O policial me falou isso. Esteve aqui. Algumas pessoas tinham a chave daqui. E alguém, que a gente não sabe quem, entrou aqui na segunda-feira. A gente até viu a porta da garagem meio aberta. Entrou, viu, saiu fora e provavelmente ligou para os paramédicos. E aí os paramédicos constataram a morte, e aí chamaram a polícia e toda essa história aconteceu, né? Então, no final das contas, o recado que a gente prefere dar para as pessoas, assim, muito cuidado quando você for escolher uma casa, um apartamento, uma coisa qualquer. E se a gente pudesse voltar no tempo e tivesse um relato melhor dessa experiência, talvez a gente tivesse ido para um outro lugar. Agora não, agora a casa é nossa, mas assim, a que custo? Tem um trauma. Nosso filho está traumatizado, a gente está com um astral ruim, a gente provavelmente vai procurar outro lugar para ir também no futuro. Enfim, a gente está tentando ver se consegue se mudar, porque a gente queria se mudar antes, a gente não conseguiu, porque aqui é uma série de exigências que você tem que preencher, e a gente descapitalizou muito alugando a casa, já pagando quase que
um ano inteiro de uma vez só. Exatamente. E a gente agora tem que se recolocar aqui, se botar a cabeça no lugar e procurar um lugar com calma para ir. E ainda tem uma série de dificuldades, porque não pode ser longe da área de influência da escola do Arthur, senão ele tem que trocar de escola. E a gente definitivamente não vai dar esse problema para o Arthur de trocar de escola de novo. Então, é mais ou menos o que eu tenho para dizer para vocês. Se o Fernando tiver alguma observação a mais para fazer, só dizer que a gente não está falando mal do Canadá. Não. A gente foi uma situação assim, é uma situação singular, uma exceção, mas que é uma exceção que pode servir de alerta para duas coisas. Essa questão do aluguel e outra questão das drogas. País nenhum no mundo, nem o Canadá, nem a Holanda, nem lugar nenhum do mundo conseguiu, e acho difícil que consiga resolver o problema das drogas. Aqui a maconha é legalizada, mas a heroína e outras coisas são ilegais, e esse rapaz, infelizmente, fazia uso dessas drogas mais pesadas. Isso está presente no Canadá, como está presente no Brasil, como está presente no mundo inteiro, e é uma coisa muito grave, e eu só lamento que uma pessoa tão jovem tenha estado tão perdido ao ponto de ser assim, o protagonista de uma tragédia como essa. E sabe? a gente está tão perto disso. Então, cuidado com o aluguel e acompanhe os filhos de vocês. Eu sei que eles saem de casa cedo para ir para a universidade, mas mesmo eles indo morar numa outra cidade, cara, sei lá. Não larga de mão, não. Família é tudo, né? É o que deixa a gente junto, né? Firme aí na vida. Bom, é isso. Espero que a gente faça um próximo vídeo em breve com boas notícias, mas esse alerta é extremamente importante para vocês. Espero que vocês entendam isso direitinho, tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau.